realmente falar da gente é uma coisa complicada, mas o curioso é que eu sempre, de certa forma, tive ligado a essa área de comunicação, né? Porque já no Colégio Dante Alighieri eu era o editor-chefe do jornal O Dante, você imagina. E naquela época nós tínhamos aí, eu estou falando dos anos 67, 68, e naquela época eu já me envolvia com isso, que era metido, né? Que eu era o editor-chefe, imagina, de um jornal, o Dante, que era o jornal do Colégio Dante Alighieri, que tinha mais de 5.000 alunos, era um prestígio muito grande. Eu cursava o curso clássico na época, né? E já naquela época eu me aventurava. Tem uma passagem curiosíssima, que eu tinha um colega de classe, que era o Atos Comolatti, que o pai era o dono do Edifício Itália. Então, recentemente, relembrando aí a história da Rainha Elizabeth, eu estava lá quando a Rainha Elizabeth foi inaugurar praticamente o Terraço Itália, e de lá ela saiu para inaugurar o MASP, né? E é muito engraçado, porque eu filmei aquilo com a minha máquina EUMIG 8mm, e eu tenho isso até hoje, era o Faria Lima, tinha o Assis Chateaubriand e tudo mais. E saindo para a universidade, meu pai era promotor público e o objetivo era que eu fizesse direito, que eu fosse promotor e tal. Mas eu era metido com essas coisas. Então, em 68, eu resolvi fazer um curso de cinema, né? Com o pessoal da USP, da FAAP e tal, a época do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella e tudo mais. E foi muito engraçado, porque meu pai queria me matar por isso, mas eu acabei fazendo o curso de cinema e, curiosamente, até fiz ponta, porque os alunos fizeram ponta num filme que tem a Adriana Prieto, era uma das artistas que nos deixou e tal. E isso foi naquela minha época, até meu pai me dar uma bronca e falar, não, para de brincar, né? Tinha já meus 18 anos, 19 anos, e resolvo, aí ingressei na São Francisco, onde é que mora a amizade, onde é que mora a alegria, no Largo São Francisco, a Eterna Academia, né? E fiquei 5 anos na São Francisco, me especializei em Direito Administrativo e Ciências Políticas, saí bem, fiz OAB, porque meu pai me obrigou a fazer tudo isso, e advoguei 6 anos da minha vida, não mais do que isso. Mas já durante a São Francisco, eu acabei trabalhando com um amigo querido, e com um amigo que é, inclusive, amigo de muitos da academia, do próprio Madia, que era o Caio Pompeu de Toledo, né? Eu fui trabalhar com o Caio Pompeu Toledo, que era um idealista, um cara ligado ao esporte. Na época, o Setúbal era prefeito, lá do Setúbal, e eu aceitei o convite. Não, puxa, trabalhar com esporte e tal. E foi uma época que, modéstia à parte, onde, de certa forma, as coisas começaram a acontecer justamente nessa área de marketing, né? Porque foi lá que, junto com o Roberto Duarib, nós desenhamos a campanha Adote um Atleta, que foi um sucesso, da onde surgiu toda a geração de vôlei, onde surgiu o Ricardo Prado, a Hortência ficava na sala minha às 6 horas da tarde para ir treinar, e foi uma campanha, foi a primeira vez, talvez, em que se quebrou o tabu que as marcas não podiam entrar no esporte, que naquela época isso era um tabu, né? E isso foi quebrado. E, ao mesmo tempo, naquela época, fizemos o primeiro passeio ciclístico da primavera, não tinha bicicleta na cidade. Aí inventamos isso com o pessoal da Caloi, que eu nunca me esqueço, que é o Kiko, que hoje está na Sport Promotion, o Antimon, e fizemos uma coisa que o Olavo Setúbal achou que nós estávamos loucos naquela época, né? Ele chegava para os 2 caras e falava, vocês estão loucos, não tem bicicleta, né? E saindo de Ibirapuera, tinha mais de 150 mil bicicletas em setembro, na primavera, né? E a partir daí surgiu toda essa mania de bicicleta que perdura até hoje. E naquela época nós descobrimos que tinha muito mais bicicleta do que se imagina. E aí a Caloi e a Monarch certamente evoluíram muito e nos deveriam muito, né? Depois disso, inventamos um passeio a pé na cidade de São Paulo, que também levamos 100 mil pessoas para andar a pé e fazer ginástica na cidade, saindo da Paulista, fazendo o percurso da São Silvestre. Tudo isso na Secretaria Municipal de Esportes, na época do Setúbal. E eu podia as ruas de lazer, que muita gente não sabia o que era lazer, é a rua do laser, né? Mas na verdade é a rua de lazer. A primeira rua de skate de São Paulo foi feita aqui na Rua do Bosque do Morumbi. Enfim, eram coisas fantásticas. Aproveitávamos os salões de festa dos prédios para fazer ginástica, aproveitando alunos de educação física para dar aula, e os condomínios pagavam uma taxinha pequena. Foi uma época muito rica de criatividade, que o Caio era um
era um cara que tudo que a gente apresentava para ele, não só ele gostava, como ele ia além, do Caio Pompeia de Toledo, né? E eu tive essa escola, amigo que era dele, também era da São Francisco. Posteriormente, eu fui trabalhar, imagina você, junto com o lançamento da Lecoque Esportiva no Brasil, e aí eu tive passagens também muito engraçadas, que o Zico foi contratado à época, e eu me lembro muito bem do lançamento da marca no Hotel Hilton, onde aparece uma menina deslumbrante na passarela, que tinha sido contratada com 16 anos, era a Xuxa, né? E a hora que ela apareceu, todo mundo deslumbrante e tal, com tudo aquilo. Então foram tempos gostosos, eu estou falando aí de 75 a 79, né? E em 79, eu saindo da prefeitura, eu me lembro muito bem, o Eduardo Fischer, tinha a Fischer associados lá na Alameda Santos, e não tinha ainda a Fischer Justo, né? E convidou o Caio e eu para formarmos, junto com ele e com o Luiz Gustavo, o Tatá, do Sai de Baixo, do Beto Rockefeller, uma área que era uma diretoria de marketing esportivo que naquela época estava surgindo, né? E eu me lembro bem da peça publicitária que, na verdade, era um comprimido caindo em cima de uma taça de campeão, né? E aquilo também foi uma marca muito interessante, porque nós tivemos ali uma experiência que talvez tenha sido um caso que hoje até eu ficaria com vergonha de contar, mas na época foi sensacional, que foi talvez um grande caso de pirataria que aconteceu por conta de uma criatividade. Nesse momento, o Roberto Justo já tinha se juntado com a Fischer, né? E era muito engraçado, porque a Fischer sai da Alameda Santos, vai ali em frente a Dacom, e o Eduardo, que era irreverente, criou um problemão para nós. Eu era íntimo amigo do Roberto ali, como eu sou até hoje, e ele faz um anúncio dizendo: agora estamos acima da Talent, porque era no 8º andar e a Talent era no 7º, e à frente da DPZ, né? Era o Eduardo Fischer naquela época, né? Então foi muito legal. E aí pegamos um cliente que era a Evadim, do Léo Cris, que ia lançar o Iconman, que é aquele Walkman, né? Que é o Iconman. E para lançar, o que nós fizemos? Eu acho que foi um grande case, que na época o amigo meu, que era o Dionísio Poli, da Globo, não perdoou, ele ficou furioso, porque naquela época se fazia a transmissão do jogo de futebol na entrada do time em campo, né? Então, o que nós pensamos? Eu tinha trabalhado com esporte, né? Era a época da democracia corintiana, então nós pensamos o seguinte: bom, vamos fazer todos os jogadores, era uma final, eu não me lembro bem, Corinthians e Flamengo no Morumbi, e era a democracia corintiana. Aí eu disse assim: bom, vamos conversar com os jogadores. Eu me lembro, fui na concentração no Hotel Planalto do Corinthians, né? Conversei, o Zé Maria era muito amigo meu à época, o Sócrates, Sidney, e aí eu disse assim: olha, a gente está precisando fazer uma ação e tal, imagina, aquilo não é maluquice, a gente vai dar um Walkman para cada um e vocês vão entrar no campo com esse Walkman, tá? E aí os caras vai para a caixinha da democracia, que tinha uma caixinha lá toda organizada e tal, tudo bem. Só que aí nós pensamos mais, né? Se alguém marcar um gol, tem que correr para o banco de reservas, né? E aí, o massagista do Corinthians, nós chegamos e falamos: nós vamos te contratar, dar um dinheirinho, uma porcaria, o que valeria? Naquela época, em outros tempos, né? Se o gol acontecer, você vai levantar uma placa, uma faixa, uma faixinha, double face, de vinil, Go Iconman, tá? Bom, tudo isso foi combinado, mas se ia dar certo, ninguém sabia, né? Aí tinha o Gino Orlando, o querido Gino, que foi centroavante de São Paulo, que era meu amigo também, e deixou entrar uma faixa, que vem aí o Go Iconman, uma faixa de 10 metros que os jogadores entraram em campo com o Iconman e com essa faixa, vem aí o Go Iconman. Bom, o que acontece? Começa o jogo, eu me lembro bem, Eduardo Fischer, o Tatá, o Luiz Gustavo, eu, o Caio Pompeia, o Roberto Justus e o Léo, lá, o Jairo da Evadim, no Morumbi, de repente, gol do Vladimir. O Vladimir marca o gol, nós estávamos do lado de cá. Ele sai correndo em direção à galera, e que tinha que vir para o banco de reserva, a gente queria morrer, né? Ele marca o gol, vai para lá, aí ele se lembra do negócio. Ele atravessa o campo inteiro, vem em direção ao banco de reserva e o cara levanta, Go Iconman, né? Bom, a Globo queria matar os loucos que fizeram isso, entendeu? Mas isso é um case de molecagem, eu diria assim, em outros tempos, né? Mas foi interessante.
E depois nós fizemos, eu fui, em seguida eu acabei indo para o governo Montoro, aí eu virei coordenador de turismo do Estado, também fizemos muita coisa, vamos bagunçar o coreto, revivendo as retretas das bandinhas do exterior, com quem patrocinou à época foi a Casas Pernambucanas, foi o final na Praça da República, muito legal. Então, não era banda de fanfarra, eram aquelas bandas clássicas que tocavam nos coretos da cidade. Então, isso foi uma experiência também muito legal. Fizemos a Roda Viva do Esporte, mais uma vez com o Dualib, com a Globo, que era uma espiral de esporte, era uma sequência à campanha do Mexas, vitoriosa da Rede Globo, na época do Walter Clark. Né? E isso tudo foi de uma riqueza impressionante para nós. E aí eu ficaria aqui horas contando coisas que nós fizemos, Quarta Musical Itaú. Nós tínhamos essa ideia de mexer com a cidade e trabalhar o setor público de uma maneira diferente. Né? Pois bem, aí nós saímos, né? Eu saí do governo, aí eu resolvi me dedicar aí à consultoria, porque eu era um especialista nessa área de turismo, criei uma empresa de consultoria e, apaixonado que eu era pelo Japão, fui representar as feiras japonesas no Brasil. Japan Managers Association, que eu tinha uma empresa junto com Goiás Guimarães, junto com Carlos Heckler e Joel Andrade Lois, que era um editor do jornal Estado de São Paulo. Criamos essa empresa, Must Business, representava essa empresa e fizemos feiras. E é uma brincadeira. Aliás, eu acho que o vídeo vai deixar eu mostrar, porque casualmente não foi pensado, eu tenho aqui. Eu representei aqui no Brasil uma feira japonesa, que é uma das maiores do mundo, depois da Nuga, da Alemanha, de alimentos. Né? E eu tinha que levar empresas brasileiras para lá. Aí eu tinha contato com a Copenhague, que na época o Paulo Copenhague, Paulo Goldfinger, tinha sido meu colega do Dante. Eu tinha contato com o Furlan, com a Becitos, e que eu não me lembro o nome, a Demerval, alguma coisa assim, que era um cara ótimo, né? E que queria mostrar o suco de laranja lá, porque tinha problema com os americanos. E levei a Guaraná Antártica. Foi a primeira vez que a Antártica e a Copenhague foram para lá. Está aqui, o primeiro Guaraná japonês para a Antártica. Daí eu tenho isso aqui, eu disse, eu preciso mandar lá para o meu comercial dar, mas eu quero dar pessoalmente, porque ninguém tem isso aqui. Né? Isso já foi em 1989 e 90. 1990 e tal. Foi quando o Collor estava surgindo e depois teve impeachment. Né? Bom, então foi uma época muito boa, porque eu representava os japoneses aqui e fiz coisas muito agradáveis com eles e tal. Aprendi muito com eles, minha paixão. O conselheiro do Japão disse que eu tenho alma japonesa. Né? Sou conselheiro do Japan House, ajudei a criar o Japan House aqui em São Paulo e já fiz mais de 20 viagens para o Japão. Né? E uma brincadeira, fui obrigado a aprender a cantar músicas japonesas, embora não cante nem em banheiro, mas músicas japonesas eu conheço. Né? Porque fazia parte do ritual isso lá. Né? E aí, resumindo, essa época que foi muito rica quando eu tinha menos idade, né? Aí aconteceu o destino, tinha essa empresa Must Business, aí eu fui trabalhar no governo de novo, no Japandesk, que era para trabalhar o mercado japonês no governo de São Paulo, e tive a alegria de, inclusive, ter participado da assinatura do convênio, imagina você, de 1992, o governo de Tóquio, para a disposição do Rio Tietê, que até hoje isso está ainda, o Pinheiro está avançado, mas naquela época eu participei dessa assinatura, até porque eu que fui representar o governo naquela cerimônia em Tóquio. E aí, 92, 93, quando foi impeachment do Collor, eu estou tranquilo com os negócios do Japão, o Japandesk, aí, junto com o Luiz Gonzaga Beluso, que é uma pessoa que eu admiro muito, e me convidam para... Se eu não queria ir para Brasília, porque o Itamar Franco tinha assumido, criou o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e precisava de um paulista, porque o Zé Eduardo Andrade Vieira, que era o presidente do Bamerindos, uma pessoa que eu admirei muito, e que tinha aquela série de história, né? O tempo passa, o tempo voa, mas o Bamerindos continua numa boa, né? Que o Sérgio Reis fez, virou um grande amigo meu, que era o marqueteiro dele. Trabalhamos juntos e eu fui para Brasília para passar um ano, que era a transição, e acabei ficando 12 anos com o Fernando Henrique, com quem eu tinha contato aqui desde a época que ele foi candidato na campanha do Jânio, e eu participei da campanha dele, ajudando a campanha
de marketing dele na época do Jânio, junto com a NPN da época e tudo mais. Fiquei em Brasília 12 anos, trabalhando a imagem do Brasil no exterior, o que era muito mais difícil, né? E nesse tempo todo, foram campanhas como mudar a imagem do Brasil, né? Porque é uma imagem muito focada em bunda de mulher, em carnaval e futebol, né? Carnaval, futebol, bunda de mulher e tal. Nem café nós tínhamos, porque a Colômbia tinha arrebentado com a gente por incompetência nossa. E eu tinha essa missão, até porque eu tinha o orgulho de ter como esposa do presidente, quem eu adorava, a Ruth Cardoso, que é uma pessoa iluminada, uma socióloga, uma pessoa maravilhosa. E com ela eu fiz campanhas, ganhamos prêmios da Unicef. Cuidado, o Brasil está de olho, denuncie. É um vídeo até interessante, eu tenho esse vídeo, um vídeo horroroso, para falar a verdade, que mostrava em cima do turismo, olha, o Brasil tem instalações maravilhosas para quem vem aqui curtir as nossas meninas, né? E eram cenas de celas de prisão, tá? E aí é todo um filme muito forte dizendo, cuidado, o Brasil está de olho, denuncie. Isso gerou à época, nós tínhamos isso aqui em inglês nos aviões, da época a Varig era muito poderosa, fez parceria conosco, e fizemos um acordo, na época o Nelson Jobim era ministro da Justiça, fizemos um acordo para proibir e fiscalizar operadoras de turismo na Alemanha, Itália, principalmente, que vendiam turismo sexual aqui, especialmente de menores e adolescentes. Fizemos uma parceria com o Ministério Público Federal e foi uma campanha vitoriosa. Gerou mais de 2.600 denúncias. A tristeza é que a maior parte delas eram de brasileiros explorando crianças, né? Obviamente que tinha também, mas isso foi uma campanha que eu me orgulhei muito, recebemos prêmio da Unicef e mostrou uma coragem muito grande de um governo que não tinha medo, porque havia toda aquela história, a hotelaria não vai querer porque vai atrapalhar o negócio dela, o turismo. Não, nós conseguimos o apoio de todos numa campanha vitoriosa. Eu me lembro até hoje, 0800 99 0500 era o número de denúncia, né? E isso foi muito bom para nós, né? Foi muito bom para nós. Depois fiz uma campanha para acabar com os estereótipos, né? Parcerias com agências que eu admiro muito, como a PJ da Bahia, que era muito criativa, eu dizia, não, turismo tem que ser baiano, porque paulista não é muito bom nesse negócio. E aí tivemos a sorte de ter uma agência baiana, né? Na época o Nizam ainda estava lá também, e essa agência fez uma campanha que mudou a história de vendas de pacotes para o exterior. Todo mundo queria viajar para fazer compras em Nova York e tal. No ano de 98, 99, isso mudou. Pela primeira vez, 60% das viagens eram internas, né? E isso foi uma outra jogada que eu me orgulho muito, numa novela famosa da Globo, chamada Por Amor, né? Que era com aquela Françoise Courton e com o Fagundes, que era uma dondoca e tudo mais. E nos 2 últimos capítulos, foi nos oferecido para fazer uma parceria com o Manuel Carlos para nós podermos colocar o Brasil lá dentro, porque ela sempre falava, vamos lá para a França, vamos lá para a Inglaterra e tal, né? E foi uma coisa fantástica, porque a cena, eu tenho até hoje, eu tenho em algum lugar essa cena. Era o mapa do Brasil, eram os 2 últimos capítulos. Bom, e agora nós vamos viajar. Era o Fagundes, a François Forton e os jovens, né? E aí o Fagundes está com o lápis, pega o mapa do mundo e tal. Sim, nós vamos viajar para o Brasil, porque o Brasil está na moda. Nós temos que ir para o Brasil. Vamos viajar aqui dentro, está lindo aqui, né? Bom, simplesmente foi um estouro no verão, né? E foi lá em cima. Isso foi um grande case de merchan numa novela institucional, não era um produto comercial, você vendeu o país, né? E isso foi uma coisa muito legal. E também tive o privilégio de fazer a primeira campanha com o CNN, né? Graças a Macan, nós fizemos uma campanha, né? Brasil Sight and Sounds, né? Field Passion, e que foi com filmes do Sérgio Rodrigues, que a Embratur usa até hoje, alguns desses filmes, né? Que filmou, e aí sim, com um apoio muito grande do embaixador Sérgio Amaral, que à época era o secretário de comunicação. Então foi muito interessante isso, e muita coisa no governo aconteceu de boa.
Eu acho que foi uma época em que o turismo foi levado a sério tecnicamente, não era coisa de... Fizemos a campanha da municipalização do turismo, né? Fizemos com o Tico Terpes, um jingo maravilhoso, onde tem lixo não tem turista, que foi um clássico que tocamos no Brasil inteiro, né? Fizemos placas. Imagine como seria feio você sujando esse lugar com câmeras falsas, e colocamos isso pelo Brasil inteiro, em placas de acrílico e tal, que foi muito curioso, isso espalhado pelos locais turísticos do Brasil. E é horrível você falar de si mesmo, que parece que... Mas, de certa forma, até hoje, nessa área do turismo, me convido, depois de 22 anos que eu saí, para fazer palestras sobre essas coisas. Então, alguma coisa ficou, né? Alguma coisa ficou nisso. E, saindo do governo Fernando Henrique, que eu achei que eu ia acalmar, fui convidado para trabalhar no Peru, país de los Incas, né? Que tinha todo um marketing, um país maravilhoso, com uma cultura extraordinária, onde o carro-chefe deles para vender era justamente a cultura inca, né? E isso no mundo é fantástico, né? Na época que eu fiquei de 2003 até 2005 trabalhando com a Prom Peru, aprendi muito com eles, amo o Peru, né? Depois do Japão é o país que eu mais gosto, né? Aprendi a adorar o Peru. E quando estava tudo, eu no Peru feliz da vida, o Serra se elege prefeito, me liga e fala, olha, tem aí o AMB, você não quer cuidar? Eu falei, não quero de jeito nenhum. E o Serra era muito impositivo, tinha que... Eu falei, não, Serra, eu gosto muito de você, mas eu estou bem, não quero voltar para o governo mais. Aí ele falou, não, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. E aí me convidou para... Eu não tive jeito, porque eu disse para ele que só depois de 15 dias eu ia poder me definir. Ele esperou 15 dias, aí falou, e agora, você vem? Era uma empresa de sociedade de economia mista. Eu disse, primeiro, tem que mudar o nome, porque envia um nome sujo. Tem que mudar para SP Tours, mudou para SP Tours. Outra, eu quero ter liberdade total para trazer gente de fora. A minha diretora de marketing de turismo tem que ser baiana, que até hoje está aqui em São Paulo. Trouxe a Luciane Leite, né? Que era uma mulher que tinha trabalhado na Alemanha e tudo mais. E também fizemos, modéstia à parte, na nossa época aqui, é só ver as taxas de ocupação hoteleira, e quem fala isso é o São Paulo Convention Bureau, são as pessoas que fizeram esse trabalho. Chegamos a trabalhar muito, cultura é a nossa praia, né? E conseguimos os artistas todos fazendo comerciais de graça para São Paulo, né? Isso se deve muito ao Odilon Wagner, que sugeriu isso, e a gente precisava saber de São Paulo lá fora. Eu tenho todos esses promos guardados com muito carinho, e vira e mexe eu exibo isso, né? Dos artistas falando, olha, São Paulo é um lugar de todos os palcos, né? Aqui tudo acontece, né? E você precisa vir para cá para conhecer São Paulo, né? São Paulo é a cidade da arte, da cultura, né? Depois trabalhamos a questão do conceito da economia criativa e tudo mais. E fiz 7 grandes prêmios de Fórmula 1, fazia Fórmula 1 desde a época do Setúbal, depois eu continuei fazendo os outros grandes prêmios de Fórmula 1 aqui. Fiz carnaval no Rio, na Bahia, em Olinda. Carnaval, às vezes, quando eu estava em Brasília, eu começava lá em Olinda, no Galo da Madrugada, depois eu ia para a Bahia, e Rio de Janeiro, e terminava em São Paulo. Fazia um ciclo, assim, uma noite cada um, assim, louco, mas era muito divertido. E foi no Rio que eu tive um case de marketing também horrível. Por quê? Porque era uma campanha a Daniela Mercury, que é uma pessoa que eu amo até hoje, né? Porque tem muito artista que é artista, a gente ama, mas, obviamente, ele tem um empresário por trás, o empresário nem sempre faz com que ele abrace as boas causas, né? E tem outros artistas que dizem, não, essa é uma causa boa, né? E a Daniela fez um spot para mim maravilhoso. Ela gravou em vários lugares do Brasil, né? Sou Mais Brasil, uma coisa linda, linda que ela fez de 1 minuto, né? Em cima de uma música maravilhosa feita por um baiano. Sou Mais Brasil, e machucou os pés gravando no Rio de Janeiro. Foi uma coisa linda que ela fez. Ela aparece em várias capitais, vários destinos turísticos do Brasil no filme. E aí eu resolvi colocar esse jingle, Sou Mais Brasil. Eu fiz um acordo com as escolas de samba do Rio de Janeiro, porque para incentivar o turismo, né, no intervalo das escolas, para o jingle só tocar. E foi a Daniela.
Aí eu fui declarado persona não grata pela Câmara do Rio de Janeiro por ter colocado uma baiana no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, são coisas assim da vida muito interessantes, mas o fato é que eu costumo dizer que aquela frase tem uma espécie de um banner, graças à vida que me ha dado tanto, né? Eu acho que a gente tem que agradecer a vida, né? Porque a gente tem, não sou um cara rico, pelo contrário, né? Minha mulher foi uma grande guerreira que me sustentou aí para eu brincar de ser funcionário público, brincar de fazer essas coisas todas, né? Mas eu tive coisas que nenhum dinheiro do mundo paga, né? Tive jantar privado com o Fidel Castro para discutir a questão do turismo sexual infanto-juvenil em Cuba, que ele estava preocupado, né? Tive com o Clinton, tive com todos esses caras aí, fui anfitrião do Dalai Lama, enfim, essas coisas todas. E tive o privilégio de trabalhar com um estadista maravilhoso, brilhante, que foi Fernando Henrique Cardoso, né? Que é um cara que orgulhava o nosso país, né? Bem diferente do que acontece hoje. Essa questão do marketing, quase tudo que eu te falei, de certa forma, foram ações focadas e surgidas por conta do marketing, da necessidade de você atingir públicos, né? Tem algumas coisas muito curiosas, né? Óbvio que o marketing tem que fazer parte da vida de qualquer organização e mesmo de governo, né? Eu brigo muito e chego até a sugerir, até não vou citar aqui países, né? Mas tem países aí que querem entrar no Brasil, mas são ricos, milionários, mas não têm a inteligência de fazer uma campanha para mudar percepções, né? E muitas vezes gastam dinheiro com bobagem e ficam com imagem de bandido, né? Eu falo isso para as pessoas, para eles entenderem. É muito fácil numa estrutura e numa crise, vamos cortar o marketing, mandam 30 embora, né? Isso infelizmente acontece. Aí você tem as agências de publicidade, que, a meu ver, não sou eu que digo isso, foi o Luiz Lara que falou numa palestra, que é meu amigo, ele disse assim, olha, assim como nós temos que nos reinventar com essa questão do digital, do streaming, tudo isso, as agências de publicidade têm que começar do zero também, tá? Não é o mídia, não é os 30 segundos, não é nada, né? Tem que mudar totalmente essa percepção. E eu tive exemplos muito interessantes disso, dessa questão do marketing, de pessoas que tinham toda a métrica do que tinha que ser feito e não deu certo. E outras que, por intuição, davam certo, né? Então, eu acho que é um mix da técnica, da boa técnica de marketing, mas também com a intuição. A pessoa ter a capacidade de descobrir o que o cliente não sabia que era bom para ele e a pesquisa não mostra. Esse é o segredo, tá? É isso que a gente tem que saber, né? Porque o resto, que a pesquisa, todo mundo sabe, né? O Rolim fez uma coisa dessa, eu conto isso nas minhas palestras da GV, às vezes. O Rolim resolveu fazer uma sala VIP lá na TAM, em Congonhas, né? Isso um pouco antes dele morrer. E ele tinha aquele ritual sempre, naquele voo das 9 horas da manhã de segunda-feira, tapete vermelho, e ficava recebendo deputado, né? Recebia todo mundo com aquela fidalguia do Rolim, né? E com quem eu convivi muito, muito, muito. Brigava muito, porque ele vestia a camisa com muita competência, né? E quem quer ser universal tem que cantar sua aldeia. E o Rolim fazia isso. Aí ele fez uma pesquisa para saber o que as pessoas gostariam que ele colocasse na sala VIP de Congonhas. E aí, com 600 pessoas e tal, ele colocou tudo, né? O suco, que depois virou famoso, que a Coca comprou e tal. Colocou todas essas coisas lá na sala VIP. Aí, ele resolveu colocar um piano também. De manhã tinha um cara tocando piano. Aí ele fez essa pesquisa 6 meses depois. O que os caras mais gostavam? O piano, que não estava listado, né? Ele contava essa história, né? Mas, de certa forma, é verdade, porque a pesquisa hoje mostra para todo mundo. Eu acho que o talento, né? E a gente fala de economia criativa, o talento criativo é a commodity que vai movimentar a economia criativa. Então, esse talento é que vai ter que dizer aquilo que nós não sabemos e que é aquilo que vai pegar. Então, essa questão do marketing hoje, a meu ver, está muito ligado
primeiro, as leituras, né? Quando eu falo do meu querido Magia, que eu acompanho desde Brasília, com as publicações dele, o que ele fala, ele é um apaixonado, né? Ele é um cara que abraçou isso como um projeto de vida dele, tá? E, de certa forma, ele ensina as pessoas a entender toda essa questão do marketing, seja com o Drucker, aí tem a questão, porque tem muitos chavões nessa nossa área, né? Na própria GV e tal, o cluster do Michael Porter, tá? Aí você vai lá, o cluster do Michael Porter. A história do cluster do Michael Porter, para mim, começa anos-luz lá atrás, e um exemplo clássico é Nova York, que em 72 é uma cidade violenta, que a desindustrialização era uma realidade, falida, a cidade fabril falida, e aí a sociedade se une para criar uma cidade de serviço do entretenimento, criaram o Big Apple, a história em 72 deu certo, em 76 criaram a Nova New York, que não foi o governo que criou, foi a sociedade civil, o Convention Bureau, os artistas, a associação comercial, todas as empresas de comunicação, e a Nova New York continua até hoje, né? Então, essas coisas, às vezes, nascem da crise, né? Então, eu acho que é justamente nesse momento de crise que a gente tem que exercitar o marketing como ninguém, né? O conceito do marketing, né? A receita que pode nos levar a caminhos e a dias melhores. Essa receita eu acho que ninguém tem ainda, tá? E eu falo isso aqui no meu mundo, o mundo do streaming, né? Você vê que nós temos grandes players aí, não, agora é streaming, agora é assinatura, é VOD, tudo mais, tá? Então, hoje, qual é o mundo desse que eu vivo aqui, tá? Primeiro, conteúdo, todo mundo tem que produzir conteúdo, precisamos de conteúdo. Distribuir, precisamos distribuir, todo mundo quer distribuir, todo mundo produz conteúdo, todo mundo distribui, todo mundo exibe, eu quero saber a monetização, como monetizar, e não monetiza, é blefe, tá? Então, por quê? Porque tem que se pensar, tem que se encontrar um caminho, porque todo mundo está indo na mesma. Se nós tivermos no Brasil, se hoje nós temos a TV digital, onde a TV digital com uma anteninha de R$ 25, o povo, que é um povo sofrido, social, não é a realidade da Suíça, 230 milhões de brasileiros que não vão pagar para ter Netflix, para ter Globoplay, para ter Prime Video, Amazon Prime Video, para ter Paramount, HBO, não tem dinheiro para isso. Então eles vão ter que escolher, tá? Vão ter que escolher. E os outros todos que estão entrando no mesmo caminho, tá? Eu, por exemplo, vivo isso, estou com o case agora, estou para lançar o Art on Play, que é um canal de nicho, é arte 24 horas, é público A, B, tá? E eu estou trabalhando isso com muito carinho, retardei 1 ano já, porque tudo que me falaram, não, agora vai ser anúncio, não adianta mais o assinante. O assinante não paga a conta, esquece, não paga a conta, tá? Não paga. Quem falar que paga, não paga. Aí não, agora nós vamos ter comerciais. Até que ponto que o consumidor vai também ter paciência de ficar assistindo comercial antes disso, porque é o comercial que está pagando. Mas tudo bem, ele vai pagar porque ele vai pagar menos, tá? Tudo bem. Mas ninguém ainda sabe direito onde vai dar isso. Isso vale para tudo. Eu estou comentando esse mundo que eu vivo hoje, mas eu acho que vale para o varejo. Eu fiz uma palestra na GV com um amigo querido, que é presidente de uma associação que congrega 130 grandes empresas da nova economia, esses players maiores que você tem aí, né? E ele estava dizendo do exemplo da China, que hoje nós temos 10% aqui no Brasil de e-commerce, né? 10% é o que nós temos aí de valor com e-commerce no Brasil. Na China é 60%. Se nós chegarmos a 20% aqui, vai ser um boom desgraçado. Mas será que esse boom de 20% mata o varejo ou não? Não sei. Acredito que não, porque tem um negócio da experiência, né? E aí um amigo falou, não, mas eu não vou deixar mais, eu quero um travesseiro, eu vou querer provar o travesseiro, né? Eu não vou querer comprar. Ou então comprar essas coisas da China, que está cheio agora aqui, a medida é errada, vem tudo errado e tal. Então é um mundo, a Band News tem o slogan, em 20 segundos tudo pode mudar, né? É um mundo que ele é mutante, você tem que
que entender que você tem que encontrar ainda um caminho que, a meu ver, ninguém encontrou ainda, né? Eu tenho, às vezes, ligação com o passado, né? Quando eu falo para a minha garotada, né, dos conceitos do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, quando ele dizia, em 1936, que o mundo do futuro seria o mundo da banalidade, do entretenimento, quem poderia imaginar que ele estava certo? Não é verdade? Então, essas são as pessoas visionárias. Ou então o Arthur Clarke, que coloca a Panam, que hoje nos deixou, que coloca no 2001, uma pessoa com o polegar digital, com a digital abrindo uma porta, tá? Em 1967. Né? São essas pessoas que talvez tenham a solução. Mas muitos desses gênios atuais também estão complicados. O negócio do metaverso é algo que ainda é meio indecifrável. O próprio o Mark do Face, que mudou o nome para Meta, né? Ele fez o avatar dele e tal, 1000 críticas, né? O 3D que surgiu como tal, não pegou a nenhuma TV mais faz 3D. Então, quando você pergunta onde vai dar isso, qual é o caminho, eu, sinceramente, eu não sei. Eu até acho que em algumas coisas nós vamos ter uma certa volta a tempos pregressos, assim. Algumas coisas vão voltar a vintage e tal. Mas esse mundo aí do metaverso, da inteligência artificial, são coisas assim assustadoras, né? E até que ponto que isso vai atender aquilo que é mais importante no universo, atender o ser humano, vai servir ao ser humano, né? Eu acho que essa é uma questão aí que é indecifrável por enquanto ainda. E onde vai o marketing sempre vai ser na ciência, que tem que ser aplicado. Mas ele tem que ser aplicado e junto com a ciência, da boa aplicação dele, de você chegar a um diagnóstico, e você, muito bem, eu tenho um diagnóstico, está certo e tal, e agora? Né? Aonde eu vou? E aí é o talento criativo que vai decidir. Estou aqui falando quase uma conversa coloquial, assim, sem nenhuma... Até a minha colocação de câmera aqui está bem complicada, né? Que eu estou aqui sentado aqui na minha cadeira aqui na Band. Eu primeiro que eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque eu considero o Madia sempre foi assim meu professor, porque eu era à época ele era muito amigo do Caio Pompeu Toledo, a quem eu já me referi aqui. O irmão dele também eu conheci. O irmão dele é o presidente da Associação dos Antigos Alunos da São Francisco e eu faço parte. De vez em quando eu esqueço de pagar, ele me puxa a orelha, né? Mas o fato é que eu fiquei muito feliz de participar da Abramark, porque a Abramark, sem dúvida, as pessoas que estão lá são os tais talentos criativos, tá? Que é exatamente isso, é a commodity que gera a economia criativa, né? No mundo onde isso tem um valor muito maior do que a questão do serviço ou da informação, vai muito além disso, né? Eu costumo dizer que são pessoas que propiciam experiências memoráveis a outros, né? E dentro da academia brasileira está cheio de gente. Quando eu olhei a turma que está lá, puxa, e uma geração nova entrando agora, onde talvez nessa geração nova eu sou mais coroa dessa turma aí, que está entrando agora. Mas é um orgulho enorme fazer parte disso. E olha, tem o seguinte, uma associação que tem um papel diferente de muitas outras, entendeu? Na verdade, é uma associação que exercita a inteligência, né? Que exercita a criatividade e entrega de graça para a sociedade, para os governos, para as pessoas, para as empresas pensarem a respeito disso, né? E burros aqueles que não se debruçam sobre as ideias que estão aqui aportadas, que são aqui aportadas, que poderão iluminar muitos negócios aí. Então, eu acho que a Abramark tem esse papel institucional, um papel de não pensar necessariamente em todo mundo aplaudir. Ela faz seu papel. Quem foi inteligente, curta. Quem foi inteligente, use. Né? E eu estou muito feliz, é uma honra muito grande, eu já com meus 70 anos, poder
ter sido chamado aí para isso. Eu agradeço a todos aqueles que depositaram confiança em mim e tal. E, sei lá, é o que eu falei, eu tenho muita coisa aí na minha vida, eu tenho que agradecer a vida pelo que ela me deu, né? E agradecer aos amigos como o Madia e como vocês, que me deram essa oportunidade de estar junto agora.